Gênesis, capítulo 1. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, lá no capítulo 1, no versículo 1. A palavra Gênesis, em hebraico, quer dizer princípio, começo. Então, este é o livro dos princípios. E em Gênesis, vamos encontrar o princípio do universo, em primeiro lugar, e depois o começo das formas de vida no universo, o princípio do homem, do pecado e da morte. E temos o princípio do plano redentor por meio de uma nação. A maior parte do livro de Gênesis tem a ver com o plano de redenção de Deus ao resumir a genealogia a uma família pela qual todas as nações do mundo serão abençoadas. Agora, em diversos lugares no livro de Gênesis, veremos uma relação de genealogias de pessoas que nasceram e suas idades. Deixem-me dizer desde o começo que Deus não pretendia nos dar um registro genealógico completo de todas as famílias da terra. Embora Adão e Eva tenham tido muitos filhos e filhas, seus dois primeiros filhos foram relacionados porque foram significantes. Outros filhos e filhas não foram registrados. Mais tarde, quando tinham 130 anos, eles tiveram um filho cujo nome era Sete, que foi relacionado, porque a partir dele nós vamos seguir uma linha. Sete teve muitos filhos e filhas, que não foram relacionados. Apenas um está na lista porque a linhagem vai continuar por meio dele. E embora tenha tido muitos filhos e filhas, eles não estão registrados aqui, porque eles não têm relação com o plano de redenção de Deus. Estamos começando com Adão e seguindo uma linhagem genealógica até Abraão. O verdadeiro propósito desses estudos genealógicos é lhes mostrar a linhagem de Adão até Abraão. Muitos dos filhos e filhas não foram relacionados. Não temos nomes nem nada, porque eles não são importantes para a história da redenção. Apenas aquelas famílias relacionadas com a redenção do homem estão registradas. Algumas delas são registradas apenas por algumas gerações, como a de Caim, mas depois somem porque não estão relacionadas com o plano de redenção de Deus. Como a palavra Gênesis quer dizer princípio, seria conveniente que o livro começasse com as palavras no princípio. Quando foi isso? Há quanto tempo? Nossas mentes não podem sondar, nem mesmo compreender. Eu consigo entender que o infinito existe, mas certamente não consigo entender o infinito. Eu não consigo entender o eterno, a eternidade. Eu não consigo compreender o espaço. Eu consigo entender que ele está lá e que ele não tem fim. Eu consigo entender que o tempo pode retroceder e que ele não tem começo. Eu consigo entender que o tempo continua e não tem fim. Mas compreendê-lo está além das minhas capacidades limitadas. Versículo 1. No princípio, criou Deus. Você não consegue ir além disso. Algumas pessoas gostariam de eliminar essa última palavra. Elas não querem Deus em suas consciências, em suas mentes, porque as suas ações são opostas ao que Deus declarou. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Lemos isso no Salmo 14, versículo 1. E em Romanos, capítulo 1, a Bíblia diz, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações. Mas, se eu eliminar Deus, terei um grande problema. No princípio, o quê? No princípio, havia uma massa de gases flutuando no espaço. Esse, então, não é o princípio. De onde veio a massa de gases? De onde veio o espaço? Parece que praticamente toda criança pergunta: de onde vem Deus? E não temos uma resposta adequada para essa pergunta. Ele sempre existiu, ele existe por si, ele existe desde o princípio.
Quando eu digo no princípio criou Deus, eu reconheço que o universo inteiro não está aqui por um mero acidente de compressão de gases, de explosões, de um resfriamento, da formação de sistemas planetários e de um certo planeta com condições atmosféricas especiais e com as condições que tornaram possível sustentar uma forma de vida. Quer dizer, por acaso a Terra estava a 150 milhões de quilômetros do Sol. Por acaso, a atmosfera se tornou uma combinação equilibrada de nitrogênio e oxigênio que, por acaso, era de 79% para 20%, com 1% de gases diversos. Por acaso, ao redor da Terra havia uma camada de ozônio. Por acaso também havia uma força magnética circulando ao redor da Terra que a protegia de raios cósmicos. Por acaso, havia uma proporção de cerca de 2/3 de água para 1/3 de extensão de terra. E por acaso, aconteceu na água uma combinação acidental de moléculas de proteína que, por acaso, se encontraram na hora certa, no tempo certo, nas proporções certas, sob a pressão e calor certos, e assim por diante. E espontaneamente isso produziu a primeira célula. Qual é a chance disso acontecer? Se você fizer o cálculo, vai descobrir que as chances são quase nulas. Na verdade, as maiores chances são que isso não seria por acaso. No universo, podemos ver claramente um design. Quando estudamos o corpo humano e seus diversos aspectos, como corrente sanguínea, sistema nervoso e os mecanismos que Deus incluiu, podemos ver que todos evidenciam um projeto, um design. E você não pode ter um projeto sem um projetista, um design sem um designer. No princípio, o projetista, no princípio, Deus, um ser inteligente, sábio. E isso para mim é muito mais fácil de compreender do que acreditar que tudo não passa de uma enorme série de combinações acidentais, porque as chances dessas combinações acontecerem são remotas demais. Se você realmente quiser estudar e analisar a primeira molécula de proteína, vai descobrir que as possibilidades para a formação de apenas uma molécula de proteína são tão pequenas que, se eles forem honestos, vão sempre dizer que a Terra está mais velha. Quando eu estava na escola, eu aprendi que a Terra tinha 2 bilhões de anos. Mas com as últimas descobertas, que não são descobertas, são apenas consequências, porque eles percebem a complexidade das formas de vida e que elas não poderiam ser geradas espontaneamente em apenas 6 bilhões de anos. E agora eles dizem que a Terra tem 10 bilhões de anos. Então, quando eu ia à escola, a Terra tinha 2 bilhões de anos e agora ela tem 10 bilhões. Mas não faz tanto tempo assim que eu me formei. Mesmo se tivesse 10 bilhões de anos, não seria tempo suficiente para criar as circunstâncias e as condições adequadas para acidentalmente surgir a primeira molécula de proteína. Mesmo se você reunisse as combinações à razão de 1 bilhão por segundo, eu acho impossível acreditar. Certa vez eu pensei, talvez eu seja ateu, mas eu não consegui lidar com isso. Era mais difícil não acreditar em Deus do que acreditar em Deus. Se você tentar negar a existência de Deus no princípio, você não tem base para o começo e isso o deixa sem nenhum fundamento. No princípio, Deus. Agora, a Bíblia não nos diz quando isso aconteceu, diz apenas no princípio. Versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. A palavra criou vem do hebraico bará, que é criar alguma coisa do nada, uma capacidade que apenas Deus tem. O homem não pode barar. Nós não podemos criar alguma coisa do nada. Nós criamos de outra forma. O hebraico asa quer dizer a união de materiais existentes. A palavra asa é usada em muitos dos atos criativos no livro de Gênesis, que é a criação a partir de materiais pré-existentes, mas não sabemos quando surgiram os materiais com os quais as coisas foram originalmente criadas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
Agora, não é consistente com a natureza de Deus criar alguma coisa sem forma e vazia, criar algo inútil e desolado. Por isso, muitos estudiosos da Bíblia enxergam um intervalo de tempo entre os versículos 1 e 2 de Gênesis. Um intervalo de tempo entre no princípio Deus criou os céus e a terra e o versículo seguinte que declara que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo. Em Isaías 45, ele declara que Deus não criou a terra sem forma e vazia, mas a formou para que fosse habitada. Mas há diversas linhas de pensamento em relação à criação, e cada uma delas tem seus problemas. Há argumentos a favor e contra cada conceito. Existe a chamada evolução teísta, que reconhece que Deus começou tudo, mas então os liberou para evoluir. Ele teria formado a primeira molécula de proteína, mas a deixou livre para evoluir em diversas formas de vida. Reconhecem Deus no princípio, mas um Deus que se afasta da sua criação, que agora se desenvolve a partir dos processos evolutivos, tendo Deus removido a sua mão. Existe a teoria que diz que tudo isto aconteceu entre 6.000 e 10.000 anos atrás, que o universo não tem mais do que 10.000 anos, que todas as estimativas do homem para os longos períodos de tempo não passam de estimativas do homem. É isso que são. Que eles não têm prova, elas são apenas teorias. O universo é extremamente novo e não velho como seria de se supor. Que o único motivo pelo qual os cientistas procuram apresentar a teoria sobre um universo velho é para conciliar com a teoria da evolução, que demanda um universo mais velho, porque certamente todas as formas de vida não poderiam evoluir num período de 10.000 anos, e que os fósseis, em vez de terem sido depositados através das eras, foram na verdade depositados em um único grande evento natural, o dilúvio, e que o dilúvio explica melhor os fósseis do que as eras de tempo durante o processo evolutivo do mundo. É interessante que, até onde podemos determinar, não existe nenhum fóssil sendo incrustado nas camadas da Terra. A maioria dos mamíferos e das folhas e tudo mais se desintegra e se decompõe. Não há fósseis sendo formados nos solos oceânicos. Existe um processo de desintegração e ocorre a formação da crosta oceânica, mas não a formação de fósseis agora. Dessa forma, se o oceano não está formando uma coluna de fósseis, quais foram as circunstâncias que causaram a formação desta grande coluna de fósseis no passado? Sem dúvida, árvores crescem através das diversas camadas das formas fossilizadas. E como uma árvore poderia crescer passando por milhões de anos? Se você observar as ordens dos fósseis e as camadas onde eles estão, é difícil explicar como pode haver árvores que crescem através desses milhões de anos de formas fossilizadas. Como é que existe a pegada de um homem junto à pegada de um dinossauro, se os dinossauros foram extintos muito antes que o homem habitasse a Terra? Há um livro interessante chamado Terra em Ebulição, de Immanuel Velikovsky, que é um grande tratado contra o uniformitarismo, a base da teoria da evolução. Ele mostra neste livro que existe uma evidência precisa de um grande evento cataclísmico que aconteceu na Terra e que repentinamente destruiu grandes quantidades de vida animal e ossos de animais que não compartilham do mesmo habitat natural e que são inimigos naturais foram misturados. Seus ossos quebrados e esmagados foram encontrados nas cavernas da Inglaterra e em outros lugares, mostrando que eles foram jogados lá violentamente à força e foram enterrados juntos, sinal de que houve um grande cataclisma, um testemunho contra o uniformitarismo. Basicamente, a teoria da evolução diz que todos os processos que estão acontecendo hoje têm acontecido por milhões de anos, tanto que qualquer forma de vida pode ser entendida pelos processos atuais. Que tem havido uma uniformidade nos ciclos da vida, desde quando o planeta esfriou o suficiente para os oceanos, mares, lagos serem formados e para que todas as coisas aconteçam de maneira uniforme.
O livro Terra em Ebulição é apenas uma demonstração muito poderosa contra aquela teoria. Se você destruir aquela teoria, então você destrói a teoria da evolução. E é por isso que tantos cientistas, sem nenhum bom motivo, contestam as obras de Immanuel Velikovsky. Mas cada vez mais suas obras estão sendo testadas e provadas como sendo, na verdade, bastante precisas. Aos que dizem que os dias de Gênesis foram eras geológicas, que a palavra dia, yom, em hebraico, tem muitos significados, o que é verdade, porque ela é usada mais de 1000 vezes na Bíblia e é traduzida em 51 medidas de tempos diferentes. Eu acho até mesmo para um período de tempo indefinido, o dia do Senhor, o Yom do Senhor, um período indefinido. Dessa forma, eles dizem que os dias de Gênesis são períodos indefinidos de eras geológicas. Mas, como eu digo, cada uma das teorias apresenta problemas. Se eles representam períodos indefinidos de tempo, eras geológicas, um dos problemas é: se Deus criou a flora sobre a Terra na terceira era geológica, como as plantas sobreviveram por todo um período geológico sem o Sol? E se Deus criou o homem na sexta era geológica e descansou na sétima era geológica, isso quer dizer que Adão teria sido expulso do jardim no mínimo na oitava era geológica, e, portanto, seria muito mais velho que seus 900 e poucos anos que lhe são atribuídos. Então isso também cria problemas. Agora, a ideia de que Deus criou todas as coisas há apenas 10.000 anos é uma ideia, um conceito interessante, contra o qual é difícil argumentar. Há versículos que dizem: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e tudo o que há neles. Se a morte entrou na terra com o pecado de Adão, então como poderiam os fósseis testificar sobre a morte antes do pecado de Adão? Esses são argumentos interessantes. Uma coisa que é impossível contestar é a idade de Adão no dia que foi criado. Ele tinha um dia de idade. Então, como ele poderia ter todos os dentes e um corpo totalmente desenvolvido? Não sabemos se ele tinha ou não um umbigo, mas ele foi criado com elementos que aparentam alguma idade. Em outras palavras, se você olhasse para Adão no dia que ele foi criado, você diria: ele deve ter 35, 40 anos, porque ele tinha traços que testificavam que tivesse mais que apenas um dia. Então, neste dia da criação, já havia traços de idade. Portanto, Deus poderia ter criado a Terra e o universo com elementos que denotam idade, já com fósseis ou com galáxias a certa distância do planeta Terra. Dessa forma, se você observasse a Terra, você diria: ela tem 10 bilhões de anos, quando na verdade ela foi criada há apenas alguns momentos. E Deus certamente é grande e poderoso o suficiente para fazer da maneira que Ele quiser. E então isso torna aquele argumento bastante interessante e plausível. Uma das maiores dificuldades que eu vejo nessa teoria é que ela não nos permite entender os anjos e sua criação. Quando então Deus criou os anjos? Quando Deus desafiou a Jó no capítulo 38 do seu livro, Deus disse a ele: onde estavas tu quando eu fundava a terra? E Deus fala sobre as fundações do mundo. Quando as estrelas juntas cantavam, ou os anjos juntos cantavam, enquanto Deus fundava a terra. Então os anjos já existiam quando Deus compôs os fundamentos da terra. Dessa forma, quando eles foram criados? Se eles foram criados e houve a fundação do mundo, e alguns dias depois Satanás está no jardim tentando Eva, quando Satanás caiu? Quando ele se rebelou contra Deus? Se ele era uma criatura tão recente, se esteve no céu ou no Éden, no jardim de Deus, e se teve domínio e autoridade, teve um reino até o dia que se achou iniquidade nele e então foi expulso, quando isso aconteceu? Porque Satanás logo estava no jardim para desviar o homem do seu caminho. E como foi que, tendo sido criado há tão pouco tempo, ele tenha tido tanta influência sobre outros seres angelicais que conseguiu levar consigo na sua rebelião um terço dos anjos? Isso apresenta uma dificuldade para mim, a ideia de que a Terra tem apenas de 6 a 10 mil anos. Essa teoria do intervalo, como é conhecida, é para mim uma explicação bastante plausível, mas sem dúvida
tem seus problemas. Eu acho que seus problemas não são insolúveis. Analisando do ponto de vista dessa teoria, no princípio criou Deus os céus e a terra? Há quanto tempo? Não sabemos. Quando Deus criou os céus e a terra, ele também criou os seres angelicais. Ele criou a terra para ser habitada, e então houve habitantes sobre a terra. Existe até mesmo a sugestão de que talvez Satanás tenha governado sobre a terra. Nós lemos em Ezequiel 28:14: o querubim, ungido para cobrir, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. E que seu domínio e governo era sobre a terra, e que já havia formas de vida sobre a terra antes do surgimento do homem, que havia plantas e diversas formas de vida. Uma possível versão do hebraico no versículo 2 é: e a terra se tornou, em vez de e a terra era. E a terra se tornou sem forma e vazia. Como ela se tornou sem forma e vazia? Supõe-se que talvez durante a rebelião de Satanás a ira de Deus tenha sido derramada e que a terra tenha sido, de certa forma, colocada num estado estático de congelamento. As águas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. A terra foi coberta com água, congelada e posta de lado por um período de tempo, a grande era do gelo. Há muitas evidências que mostram que a Terra emergiu da última era do gelo há menos de 10 mil anos. Para isso, eu recomendo o livro Mundos em Colisão, de Immanuel Velikovsky. Neste livro, em particular, ele mostra o que é muito interessante, que existe um desfiladeiro sendo criado pelas quedas do Niágara. Este desfiladeiro está sendo formado à razão de 30 centímetros por ano. As cataratas do Niágara, descendo com aquela quantidade enorme de água, está causando uma erosão de 30 centímetros por ano. Há um hotel no lado canadense que foi construído há 100 anos na margem das cataratas. Agora, ele está a 30 metros das cataratas, porque as águas continuam a causar essa erosão à razão de 30 centímetros por ano. O desfiladeiro que está sendo formado lá tem cerca de 2.000 metros. E é bastante razoável concluir que, no início do degelo da era glacial, o fluxo de água tenha sido consideravelmente maior do que hoje, e que a razão da erosão tenha sido muito maior. E há outras evidências que mostram que a Terra tenha saído da última era do gelo há menos de 7.000 anos. O que, sem dúvida, é muito interessante quando observamos os relatos de Gênesis, que colocam o homem na Terra em seu estado atual há cerca de 6.000 anos. Quais formas de vida podem ter existido sobre a Terra antes da destruição? Nós não sabemos. Deus não diz, mas o homem, nessa aparência atual, existe na Terra há cerca de 10.000 anos, desde a época de Adão. Então, os adeptos da teoria do intervalo veem Gênesis 1:1 como a criação original e o restante de Gênesis como um processo de recriação, à medida que Deus começou a recriar a Terra para poder colocar o homem sobre ela, em seu estado atual. Portanto, os dias da criação em Gênesis são, na verdade, os dias da recriação, quando Deus agora está adaptando a terra para colocar o homem sobre ela. É uma teoria muito interessante, muito plausível. Ela certamente poderia responder a todos os problemas que são levantados pelos cientistas que procuram provar que a Terra está aqui por muitos milhões ou bilhões de anos. Ela certamente estaria de acordo com tudo o que Deus disse aqui em Gênesis 1. É interessante que quando Noé saiu da arca, depois do dilúvio, depois que os habitantes da terra tinham sido destruídos, o mandamento de Deus para Noé foi: enchei a terra. O mesmo mandamento que Deus deu a Adão e a Eva: enchei a terra, falando talvez sobre a pré-existência de formas de vida, mas o homem em sua forma atual existe há apenas cerca de 6.000 anos, e não há como alguém provar que isto não seja verdade. E assim olhamos para Gênesis e vemos no capítulo 1 o princípio, Deus criando os céus e a terra. No versículo 2, vemos a terra sem forma e vazia, trevas, coberta de água, e o Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas. Temos o começo dos atos de criação de Deus. Reparem, no princípio criou Deus os céus e a terra.
o que sem dúvida incluiria as estrelas e tudo mais. Mas agora vemos a primeira coisa que Deus declara, porque a terra estava coberta por trevas. Versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Pode ser que a Terra estivesse numa nebulosa escura, que não chegava a luz à Terra porque ela estivesse em trevas, nessa nebulosa escura, e que a Terra tenha congelado, a grande era do gelo. Quando olhamos para os dias da criação, algumas formas de vida, como plantas que poderiam ter sobrevivido na Terra durante a era do gelo, não são faladas como tendo sido criadas, bará, mas como sendo feitas, azá, formadas. Mas as formas de vida que não poderiam sobreviver à era do gelo são faladas como sendo bará, criadas. Há muitas formas de vida que poderiam sobreviver a uma era do gelo, e tudo o que elas precisariam era de um meio ambiente apropriado para brotar novamente. Aqui no deserto, há alguns anos, houve uma tempestade fora do normal e um lago que tinha estado seco durante anos, de repente ficou cheio de água e surgiu nele uma espécie de camarão na água. De alguma forma, o processo estava lá, ainda na terra. A água foi o meio necessário para fazer nascer essa forma de vida adormecida. Do mesmo modo, há muitas formas de vida que conseguem sobreviver, algumas que não conseguem. Quando vemos formas de vida que não conseguiram sobreviver à grande era do gelo, então você encontra novamente a palavra bará, que é quando Deus começa a formar ou a criar do nada as formas de vida que não conseguiram sobreviver à grande era do gelo. Haja luz, e houve luz. A remoção daqueles gases escuros que não entendemos, mas sabemos que eles existem no universo, que parecem não permitir que a luz passe, as nuvens escuras do universo. Coberta com uma nuvem escura, a Terra teria congelado e poderia ter ficado aqui em sua órbita, uma massa congelada, mas com a retirada da nuvem veio a luz. Versículo 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Eu tenho certeza que à medida que esta história foi contada, e conforme Moisés mais tarde registrou, a partir dos relatos existentes, eles não entenderam as implicações científicas de fez Deus separação entre a luz. Mas, com o aparecimento da ciência moderna, aprendemos como separar a luz. A luz pode ser dividida em muitas coisas. No espectro, há uma divisão e sabemos que, em um lado do espectro, há uma luz que você não consegue enxergar, as ondas curtas ultravioleta. No outro lado do espectro, outra luz que você não consegue enxergar, a infravermelha. A escuridão apenas testifica sobre as limitações da visibilidade. A luz está, na verdade, dividida em escuridão, infravermelho ou ultravioleta em ambos os lados do espectro. A luz está dividida em luz, cores e som. Todos os três são basicamente a mesma coisa, vibrações em frequências diferentes. Diminua a frequência, as vibrações diminuem e você as reconhece audivelmente. Aumente-as e você vê cores. Uma afirmação muito interessante. Versículo 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Então, no primeiro dia, se você aceita o processo de recriação, a terra foi tirada da escuridão dos gases e ainda coberta por uma bruma. Você podia distinguir entre a tarde e a manhã, ou a noite e o dia. Versículo 6. E disse Deus: haja uma expansão. A palavra expansão em hebraico é rakia, que quer dizer uma extensão sem limite. O que é espaço? É uma extensão sem limites. Haja o espaço, Deus disse, versículos 6 ao 8, no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e amanhã o dia segundo. Essa é a criação da atmosfera ao redor da Terra. Mas acima da atmosfera, Deus colocou um grande manto de água.
Ele suspendeu a água na atmosfera acima da Terra. Aquela água suspensa na atmosfera acima da Terra teria um efeito extraordinário no clima da Terra. Ela teria causado um tipo de clima moderado, uniforme ao redor de toda a Terra. Isso quer dizer que você não teria tempestades violentas, quer dizer que você teria um clima agradável em todo lugar, mesmo nas regiões polares. Isso certamente explicaria a descoberta na Sibéria de mamutes envoltos em gelo que foram congelados intactos em algum momento da história, que estavam vivendo numa floresta tropical, porque quando eles abriram os mamutes, encontraram vegetação tropical nos seus tratos digestivos. Isso explicaria a floresta que já existiu no Polo Sul, porque foram descobertos depósitos de carvão sob 60 metros de gelo. Esse manto de água ao redor da Terra provavelmente também teria protegido a Terra de radiações cósmicas que bombardeiam a Terra. A Terra também teria sido protegida pela força magnética mais forte que existia naquela época e que cercava a Terra. A Terra é cercada por um campo magnético. 136 anos atrás, um cientista holandês foi quem primeiro mediu esse campo magnético. Desde então, todos os anos, medimos o campo magnético ao redor da Terra e sabemos que ele está diminuindo a uma velocidade constante. Na verdade, este é o maior elemento de datação que temos no que diz respeito à Terra. Não temos outra coisa que tenha sido observada há mais de 130 anos. Este campo magnético ao redor da Terra é algo que tem sido medido por 136 anos e sabemos que ele está diminuindo a uma velocidade constante. Agora, este campo magnético ao redor da Terra é muito importante para a vida na Terra. Parece que ele se move numa espécie de 8, passando pelo coração ou pelo centro da Terra, pelo Equador e dando a volta ao redor dos polos. Ele se projeta pelo Equador, volta e circunda o polo. E ele parece ter o interesse e efeito de refletir. Boa parte da radiação cósmica é arremetida por este campo magnético que circunda a Terra. É uma espécie de manta de proteção contra a radiação cósmica. Também sabemos que existe a camada de ozônio. Quando Deus falava com Jó sobre a criação da Terra, ele disse que fez uma manta ao seu redor. Ele fez uma manta de água, de campo eletromagnético, e fez também uma manta de ozônio ao redor da Terra para torná-la habitável para o homem, refletindo esses raios cósmicos que estão constantemente nos bombardeando. Esses pequenos raios são chamados neutrinos ou algo assim. Eles passam direto através da Terra. Você não consegue se proteger. Eles vêm direto e o atingem no pé, vindo por baixo. E eles passam pelo seu corpo, mas quando passam pelo seu corpo, eles podem causar um colapso. Então as suas células passam por uma mutação, um processo de envelhecimento, que de alguma maneira está relacionado com os raios cósmicos destruindo as células e a sua habilidade de se reproduzir. Portanto, acredita-se que o processo de envelhecimento está sendo causado por esses raios cósmicos que nos atingem. Agora, com a manta de água ao redor da Terra, dando uma proteção maior, e com esse campo eletromagnético refletindo com maior intensidade, parece razoável que na época de Adão houvesse muito menos radiação cósmica vindo à Terra. Então, possivelmente, o homem poderia viver períodos de tempo muito mais longos. Na verdade, à medida que estudamos o corpo humano e a capacidade de reprodução das células, o envelhecimento parece ser uma coisa estranha para a natureza. A destruição das células é uma anormalidade que está acontecendo. O corpo foi planejado de tal forma que, se não fosse por essa mutação no interior das células, você poderia viver para sempre. Seu corpo continuaria se renovando, as células continuariam a se reproduzir e você poderia continuar vivendo neste corpo. Mas em algum momento surgiu o pequeno e errante neutrino, uma introdução ao corpo que começa a causar o envelhecimento. No dilúvio, essa manta de água que cercava a Terra foi removida. E com a remoção dessa manta de água, provavelmente ocorreu a remoção da proteção.
E, portanto, após o dilúvio, a expectativa de vida caiu drasticamente, de cerca de 900 anos para uma média de talvez 100 anos. Praticamente da noite para o dia, em uma geração, a tremenda longevidade foi reduzida, porque de repente a camada protetora foi retirada. No segundo dia da criação, Deus criou essa camada protetora, essa água suspensa na atmosfera acima da terra. E ele separou a água na atmosfera da água, e ao firmamento ele deu o nome de céus. A união das águas ele chamou oceanos. É interessante que ele tenha chamado de oceanos no plural, porque na época que Gênesis foi escrito, tudo o que eles conheciam era o mar Mediterrâneo. Por que oceanos no plural? Porque Deus sabia que havia muitos corpos de água, diferentes oceanos e mares, por isso o plural. Quem escreveu Gênesis? Bem, é comumente aceito que Moisés tenha sido o autor, mas certamente Moisés recebeu esse material de algum lugar. É razoável que o próprio Adão tenha escrito o primeiro registro. Eu estava dando uma olhada hoje nas idades no capítulo 5 e notei um fato interessante. Adão ainda estava vivo quando Lameque, o pai de Noé, nasceu. Eles foram contemporâneos por muitos anos. É muito provável que o pai de Noé tenha ouvido diretamente do próprio Adão sobre o jardim do Éden e sobre ter sido expulso do jardim e sobre os anjos que foram colocados lá para protegê-lo. E Lameque contou ao seu filho Noé. Lameque ouviu diretamente de Adão. Lameque contou a Noé. E Noé contou aos seus filhos, Cão, Sem e Jafé. E Sem era vivo quando Abraão nasceu. E então, na verdade, a história não passou por muitas pessoas até chegar a Abraão. Gênesis capítulo 1. Agora, no terceiro dia, versículo 9 ao 11. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom, e disse Deus: produza a terra erva verde, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. A chave aqui é a erva, os vegetais, as árvores que produzem segundo a sua espécie. Nunca podemos desmentir isto. O homem planta grãos de trigo há milênios e ele ainda não plantou nenhuma semente de trigo que tenha dado milho. São sementes que dão frutos segundo a sua espécie. Cada uma tem dentro de si seu pequeno código, que se reproduz segundo sua espécie, e isso é fascinante. Começamos também a ver um pouco do talento criador de Deus, criando sementes que se reproduzem segundo a sua espécie. As sementes precisariam se propagar para outras áreas, e eu fico sempre fascinado com as diversas maneiras que Deus planejou para que as sementes se propagassem. Há pequenas sementes que crescem em pinhas. Se elas caíssem diretamente debaixo da árvore, elas provavelmente não sobreviveriam por muito tempo, porque a árvore mãe absorve a maior parte dos nutrientes do solo. Não haveria espaço para crescer, não haveria luz o suficiente. Portanto, a semente precisa sair de perto da árvore mãe. E o que Deus fez? Ele projetou uma pequena asa naquela semente. Quando a pinha seca, ela começa a abrir e a pequena semente cai livremente. E com aquela asinha, ela começa a girar, como o rotor de um helicóptero, e parte para longe do pinheiro. Quando ela cai no chão, consegue achar um lugar adequado para crescer e se tornar um novo pinheiro. Um acidente maravilhoso, e eu imagino quanto tempo o pinheiro existiu antes de chegar à conclusão de que precisava fazer a semente ir mais longe e desenvolver a asinha na semente. E há uma espécie de semente explosiva que fica dentro de uma vagem, que quando seca totalmente se abre e as sementes pulam. Há outras sementes que têm um pequeno gancho na extremidade, e quando você
ou algum animal está caminhando, a semente se agarra às suas calças ou às suas meias e ela ganha uma carona. Você sente uma irritação no tornozelo, passa a mão, tira a semente e a joga fora, ajudando-a a se propagar. Outras sementes desenvolvem uma cola de secagem rápida. No momento que ela o toca, ela gruda em você, mas quando a cola seca completamente, a semente cai e ela já se propagou. Outras sementes estão envoltas em uma seiva saborosa e sedutora, uma espécie de polpa, e os ursos comem as frutinhas e mais tarde propagam as sementes em outros lugares. Os meios pelos quais as sementes são planejadas para se propagar são fascinantes. Algumas têm pequenos paraquedas que surgem no topo da semente. Elas esperam pelo vento que vem e as leva. Você pode vê-las flutuando no ar. Quando o vento as fizer cair, elas terão chegado a algum lugar onde vão se alojar e começar a crescer, propagando-se dessa forma. A semente do coco é uma semente fascinante. Ela conquistou o Pacífico Sul. Ela tem uma casca à prova d'água ao seu redor. E assim, com a rajada do ciclone, o coco se desprende, cai na água e é carregado por causa da casca à prova d'água. Ele é levado pelo oceano e lançado em alguma praia, e a arrebentação das ondas o cobre de areia. Ele tem água na casca para sustentar as raízes até que elas cresçam o suficiente para obter nutrientes por si mesma. E dessa forma, pequenos coqueiros surgiram e começaram a se propagar pelas ilhas do Pacífico Sul. Semente de árvores frutíferas, de vegetais, de ervas, segundo a sua espécie. Que testemunho é esse do talento engenhoso de Deus na criação? Como a Bíblia diz lá no Salmo 19, do versículo 1 ao 3, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Olhe ao seu redor. Deus fala com você através da vegetação, das flores, das árvores, da sua criação. Você observa a sua sabedoria, o modo como Deus projetou as folhas para absorverem os raios de sol e os transformarem em energia. O processo de fotossíntese pelo qual o sol se transforma em energia para alimentar a árvore e tudo mais. Ao observarmos a diversidade de formas de vida, entendemos que são maravilhosos os seus caminhos, Senhor. Maravilhoso é o seu talento criador. Versículo 12 ao 14. E a terra produziu erva, ou vegetais, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus. A palavra aqui é meor. A palavra luz em hebraico é or. A palavra meor é suporte de luz. Então, que haja suportes de luz nos céus. Versículo 14. Para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E assim nosso tempo é calculado pelo Sol e pela Lua. De modo geral, supõe-se que a rotação da Terra ao redor do Sol fosse de 360 dias. O calendário babilônico era assim e há muitas evidências de que os calendários maias e incas dos chineses também se baseassem em um ano de 360 dias. De alguma forma, a órbita da Terra ao redor do Sol mudou e agora ela é de 365 dias, 9 horas, 56 minutos, 9 segundos e 400 centésimos de segundo. O que causou essa mudança? Não sabemos ao certo. No livro Mundos em Colisão, de Immanuel Velikovsky, encontramos uma teoria que diz que a introdução do planeta Vênus em nosso sistema solar causou uma mudança na órbita da Terra ao redor do Sol.
Eu não sei, pode ser possível. E ele apresenta argumentos muito interessantes. Mesmo assim, o nosso ano é medido pelo tempo que a Terra leva para completar sua rotação ao redor do Sol. Originalmente, tínhamos meses lunares, que é o tempo que a Lua leva para completar seu ciclo ou sua órbita ao redor da Terra. E então eles são para sinais, para tempos, para estações e assim por diante. Isso é muito interessante mesmo. Agora, se esse é um processo de recriação, quer dizer que Deus não criou o Sol e a Lua no quarto dia, mas sim que ele ainda não havia permitido que eles estivessem posicionados em relação à Terra. Deus removeu um manto de neblina de sobre a Terra para que você pudesse finalmente ver o Sol e a Lua. Temos tarde e manhã, onde não vemos o sol. Os dias são permanentemente nublados. Eu acho que ainda é dia porque há claridade, mas eu não vejo o sol. Eu sei que é noite porque está escuro, mas eu não vejo a lua, e há uma nuvem encobrindo-os, não me permitindo vê-los. Agora, essa neblina, essa nuvem pode ter sido removida no quarto dia, para que aquilo que sustenta a luz pudesse ser visível. É difícil explicar como eles poderiam ter tarde e manhã sem a rotação da Terra sobre o seu eixo se o Sol não estivesse em seu lugar desde o versículo 1 e que não tenha sido criado até o quarto dia. Como poderia ter havido tarde e manhã nos primeiros 3 dias? Isso parece dar crédito à teoria do intervalo, que diz que os céus e a terra tinham sido criados no versículo 1 e que este é o relato da recriação. A nuvem é removida, o sol e a lua se tornam visíveis e passam a ser usados para marcar os anos, meses e dias como indicadores de tempo. O luminar maior governa o dia e o menor governa a noite. Sabemos que a lua não tem luz própria, o que não está em conflito com a Bíblia. Ela é chamada de suporte de luz. Um espelho, de certa forma, pode ser um suporte de luz, assim como a lua. E isso se encaixa com a descrição da palavra hebraica meor, que não quer dizer necessariamente uma fonte de luz. Versículo 15 ao 23. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus. O firmamento, o espaço sem limites de céu, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Ao chegarmos à criação da vida animal no quinto dia, vemos que primeiramente houve formas de vida na água. Produzam as águas abundantemente. E que abundância existe de formas de vida nas águas! Vemos novamente o projeto, a variedade. E eu amo mergulhar lá no Havaí. Quantas variedades e formas de vida podemos ver por lá! Há também muitas formas de vida que não podemos ver. As águas estão cheias delas. Mas eu sempre me pergunto por que Deus fez tantos peixes esquisitos, de tantas variedades e com tantas cores. É maravilhoso saber que Deus não está limitado a apenas um padrão. Se você olhar ao seu redor esta noite, verá que Deus não está limitado a apenas um padrão. Todos nós possuímos os mesmos traços básicos. Todos temos um nariz,
Todos temos olhos, sobrancelhas, a maioria de nós tem cabelo, e dentes, boca, queixo, bochechas e assim por diante. Mesmo assim, veja a variedade. Temos basicamente as mesmas características, mas não somos parecidos. Isso testifica do lindo e engenhoso talento de Deus, de ser capaz de usar as mesmas características e criar variedades infinitas. Evidentemente, Deus gosta de variedade. Ele faz cada floco de neve único. Cada um deles tem um perfeito padrão geométrico. Mas não existem dois flocos de neve iguais entre os trilhões de flocos de neve que caem todos os anos. Deus gosta muito de variedade. Ele não faz dois flocos de neve iguais. Ainda assim, eles são tão lindos quando você os vê pelo microscópio, com seus padrões e motivos geométricos. Da mesma forma, entre milhões de pessoas pode haver alguns que sejam parecidos, mas mesmo quando você vê irmãos gêmeos, você é capaz de identificá-los porque sempre haverá alguma diferença entre eles. Embora os gêmeos possam ter vindo da mesma célula, embora seus cromossomos e genes possam ter o mesmo conteúdo, há variação. A criação me fascina. E eu amo observar as diferentes formas de vida que existem. Eu gosto, sabe, de observar aqueles insetos bem pequenos que nem sei dizer quais são ou para onde vão. Eu me pergunto se eles sabem para onde estão indo, mas eles sabem voar, né? Agora, eles não têm um curso regular. E às vezes podem incomodar, e às vezes eles aterrissam. Eu estou lendo a minha Bíblia e eles aterrissam sobre ela, e eu fico observando. Eu penso, vocês são criaturinhas maravilhosas, vocês podem voar. Vocês têm uma coisa que eu não tenho. São projetados, planejados para poder voar. Quanta variedade! A mosca, você a odeia, mas que projeto fabuloso! Aquela habilidade de pairar no ar e praticamente voar de ré. Quer dizer, sabe, quando você as vê, elas conseguem voar para qualquer direção, conseguem pousar no teto e andar. E eu sempre me pergunto o quão perto do teto ela tem que ficar para ficar de ponta cabeça e pousar. Fala a verdade, vocês estão começando a ficar preocupados, não estão? Mas, como nosso Deus é maravilhoso, como sua sabedoria é infinita, vemos como sua criatividade é maravilhosa ao observarmos tantas formas de vida, as plantas no terceiro dia. E aqui no quinto dia temos formas de vida mais complexas. As plantas, é claro, são necessariamente dotadas de raízes. As raízes em si são maravilhosas, elas são capazes de se aprofundar e cada uma delas é um laboratório químico. Ela é capaz de extrair do solo apenas o necessário para o sustento da planta. Ela é capaz de diferenciar os elementos químicos e ela sabe os elementos que precisa para alimentar sua planta. Ela consegue extrair a umidade do solo. Maravilhoso! Ela é simplesmente maravilhosa. Mas temos formas de vida mais complexas, que são um pouco mais independentes. Elas não têm raízes, não estão fixas ao solo, elas são móveis. Elas possuem ciclos variados e todo esse processo é maravilhoso. A água, cheia de vida, e o ar com a variedade de aves que Deus criou. E a capacidade instintiva dos pássaros, então, nem se fala. Aquele pequeno pássaro no Havaí sempre me fascina. Ele vai até as ilhas Aleutas para procriar. Durante o verão, eles partem do Havaí e voam até o Alasca, onde se acasalam. Eles constroem os seus ninhos, botam seus ovos, chocam seus ovos. E então, quando chega o inverno, eles não querem passar o inverno no Alasca. E, na verdade, quem pode culpá-los por isso?
é de causar inveja, porque eles passam o inverno no Havaí. Eles voam milhares de quilômetros sem bagagem, sem ter que abastecer, sem bússolas ou outro equipamento de navegação. Eles voam direto até o Havaí. Às vezes, eles são pegos em tempestades, com ventos de 150 a 300 quilômetros por hora, que os tiram do curso, mas de alguma maneira eles encontram seu caminho. E alguém pode dizer: ah, eles lembram o caminho. Mas como eles sabem o caminho? Alguns acham que eles têm algum tipo de dispositivo que se ajusta ao campo magnético da Terra. Eu não sei, mas na verdade eles não estão seguindo o mesmo caminho. Então esse argumento é descartado, porque na verdade os pais resolvem partir para o Havaí antes que os bebês possam voar. Os pais partem para o Havaí deixando seus filhotes no Alasca. Mas isso não parece ter importância, porque algumas semanas depois, os filhotes partem em rumo ao Havaí. Eles nunca estiveram lá, mas de alguma forma Deus colocou no cérebro desse pequeno pássaro esse instinto, naquele cérebro de passarinho. Não é nenhuma espécie de computador, um microsistema, não. Essa é a sabedoria de Deus. Como é emocionante poder ver esse projeto na natureza, tudo testificando da sabedoria do Deus que eu sirvo. Eu sou muito feliz por servi-lo, eu sou muito feliz por conhecê-lo. Esse tão glorioso Deus, tão sábio, com todas essas formas de vida criadas por ele. Ele também criou os mamíferos, as grandes baleias, os animais, cada um segundo a sua espécie. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Versículo 24 ao 27. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Temos agora a coroação da criação de Deus. Depois de criar o mundo com suas diversas formas de vida, ele agora quer governar essas formas de vida. E então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A trindade de Deus é encontrada no primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus. Essa palavra, em hebraico, é Elohim. Elohim é Deus no plural. Em outros lugares do Velho Testamento, ela está traduzida por deuses. El é Deus no singular, em hebraico. Em hebraico, há a forma dupla, Elá, que é Deus com sentido duplo, mas Elohim está na forma plural de Deus. E dessa forma, a triunidade de Deus é expressa no primeiro versículo. No princípio criou Deus, Elohim, não El, mas Elohim. Criou os céus e a terra. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se movia sobre a face das águas. E Deus disse. E no momento que Deus falou, você tem aí a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Lemos isso no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3. E agora Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Com quem Deus estava falando? Deus, segundo o conselho da sua vontade, na triunidade da divindade, que nossas mentes débeis e finitas não conseguem compreender, mas na trindade da sua natureza ele disse: façamos o homem à nossa imagem. E, portanto, ele fez o homem segundo a sua imagem, uma trindade da natureza. Deus é uma trindade superior. O homem, feito à imagem de Deus, é uma trindade inferior. A trindade superior é Deus
Pai, Filho e Espírito Santo. A inferior é o homem, corpo, alma e espírito, conforme a sua semelhança. A principal característica de Deus é sua autodeterminação, sua vontade, sua habilidade de escolher e determinar seu próprio destino ou seus propósitos. O homem, sendo criado à imagem de Deus, foi criado um ser autodeterminante, um ser criado segundo a imagem de Deus. Deus me criou com a capacidade de escolher. Eu tenho o poder de determinar por mim mesmo. Eu posso escolher o que eu quero. Eu tenho esse poder, essa capacidade. Eu sou feito à imagem de Deus, que é um ser autodeterminante. Agora, se Deus me criou com capacidade de escolha, não faria nenhum sentido se Ele não me desse uma escolha. Que valor teria minha capacidade de escolha se não houvesse nada para escolher? Ele não apenas me deu a capacidade de escolha, mas ele respeita a escolha que eu fiz. Novamente, que valor teria para Deus me dar a liberdade de escolha, mas não respeitar a minha escolha? Eu digo, eu quero fazer isso, e ele fala, você não pode fazer isso. Então isso não é liberdade de escolha. Se ele não respeita a minha escolha, não é uma verdadeira liberdade de escolha. Se ele me deu a capacidade de escolha, ao me fazer segundo a sua imagem, ele tem que me oferecer uma alternativa e me deixar fazer uma escolha. E depois ele tem que respeitar a escolha que eu fiz. Isto é parte da complexidade do poder de escolha, uma parte da imagem de Deus segundo a qual o homem foi criado. Por isso que quando Deus criou o homem e criou o jardim para o homem habitar, ele colocou no jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal e disse ao homem, não coma aquilo. Lá estava a escolha dada ao homem, porque a capacidade de escolha não tem valor se não há algo para escolher. Mas Deus honra e respeita a minha escolha, pois se eu escolher que eu não quero conhecer a Deus, que eu não quero servir a Deus, que eu não quero amar a Deus, seria errado se Ele me forçasse a ir para o céu, onde eu teria que amá-lo e teria que estar com Ele, teria que servi-lo. Se eu digo, eu não quero Deus na minha vida, eu não quero Deus ao meu redor, eu quero que Deus me deixe em paz, e Ele não me deixe em paz, ele não estará respeitando a minha escolha. Que valor tem a minha escolha se ele não a respeita? É maravilhoso entender que Deus respeita a minha escolha. Ele procura influenciar a minha escolha porque ele me ama e sabe o que é melhor para mim. E me conhecendo e me amando e sabendo o que é melhor, ele procura influenciar a minha escolha e dirigir a minha escolha. Mas eu sempre tenho o direito de dizer, deixe-me em paz, Deus. Eu não quero segui-lo. E ele não vai me forçar a escolhê-lo, porque isso não seria livre escolha. O principal atributo emocional de Deus é o amor. Deus me fez a sua imagem e me fez com esta linda capacidade de amar. Eu sou capaz de amar, de dar e de receber amor, e de saber o significado de dar e receber amor, porque eu sou criado à imagem de Deus, e essa é a sua principal característica emocional, amar. Agora, Deus fica honrado quando eu o sigo e por eu amá-lo como ele me ama. Eu não tenho que amá-lo, eu posso escolher. E eu posso escolher odiá-lo se eu quiser, mas eu tenho a capacidade de amar. E assim, o homem foi feito à imagem de Deus e segundo a sua semelhança. Isso não significa necessariamente semelhança física com Deus. Como Deus é? Nenhum de nós sabe. Deus constantemente recusou a ideia de que o homem fizesse qualquer tipo de imagem sua. E dessa forma, quando Deus aparecia ao homem no Velho Testamento, não havia forma para que o homem não pensasse em Deus como tendo uma forma e tentasse esculpir alguma forma que o representasse. Vemos a semelhança de Deus em Jesus Cristo. Lemos em Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando Deus criou nossos corpos, Ele criou ouvidos para que pudéssemos ouvir. Ele os planejou para que captassem o som, fizessem vibrar a pequena bigorna, o estribo, os ossos internos e mandassem as informações para o cérebro,
para que ele interpretasse as palavras e os sons e os tornasse compreensíveis. Portanto, eu penso nos meus ouvidos quando eu penso na audição. Eu sei que Deus pode ouvir, mas isso não quer dizer que Deus tenha ouvidos. Eu preciso de ouvidos, mas Deus não precisa necessariamente de ouvidos para me ouvir. Eu emito sons pelo uso da garganta, da língua, dos dentes, do céu da boca. Eu formo sons expelindo-a, juntamente com os movimentos coordenados de todas essas coisas. Os sons são emitidos de determinada maneira, porque nós concordamos que determinados sons querem dizer determinadas coisas. Eu sou capaz de me comunicar com clareza com você por meio dos sons que eu formo em minha boca. Eu consigo falar com você. Agora, quando Deus fala, ele não precisa de todos os mecanismos vocais que eu tenho, a laringe, a língua e tudo mais. Eu tenho esse pequeno sistema em meus olhos, com o vítreo ao fundo que tira essas pequenas fotos, a razão de cerca de 18 por segundo. Ele transmite as vibrações ao cérebro. Vibrações que meus olhos estão captando e interpretando o mundo ao meu redor, que torna as vibrações compreensíveis. O meu cérebro está decifrando e interpretando todas essas instantâneas vibrações que chegam à razão de 18 por segundo. E eu sou capaz de reconhecê-los e saber a cor das roupas que vocês estão usando e tudo mais. Os seus olhos estão captando tudo isso e enviando todas essas mensagens ao cérebro. Não é à toa que você está cansado no final do dia. Eu sei que Deus pode ver, mas não quer dizer necessariamente que Deus tenha que ter olhos para ver. Mas, porque eu relaciono o ato de ver a olhos, quando eu falo de Deus referindo-me à visão, eu digo, bem, os olhos do Senhor passam por toda a terra. Mas isso não quer dizer que Deus tenha olhos, porque olhos não são necessariamente essenciais para ele ver. Então, como Deus se parece? Não sabemos. Ele não quer que você saiba, porque faríamos a burrice de esculpir Deus em gravetos, pendurá-lo em nosso pescoço e começaríamos a pensar em Deus como um pedaço de madeira, uma coisa esculpida e pendurada no meu pescoço. Ele é certamente muito maior, muito infinito para estar confinado a uma forma que possa ser pendurada no seu pescoço ou como uma pulseira. O Deus infinito, que criou o universo e todas as suas formas de vida, permanece sem forma em nossas mentes. Lemos em João 4, versículos 24 e 23. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, e o Pai procura a tais que assim o adorem. O primeiro mandamento que Deus deu foi: não terás outros deuses diante de mim. E depois ele disse: não farás para ti imagem de escultura. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Ele quer permanecer totalmente sem forma em suas mentes. Não me interessam as imagens de Cristo porque são uma tentativa de dar a ele uma forma. Não sabemos como ele se parecia, e se você está esperando vê-lo com cabelos nos ombros e barba, você poderá não reconhecê-lo. Você ficará, como disse Isaías, surpreso quando o vir. A parte reconhecível de Cristo serão as marcas dos pregos em suas mãos e a marca da lança em seu lado. E como sugerimos na noite da última terça-feira, é possível que ele seja o único deficiente físico lá. Todos estaremos em nossos novos corpos, corpos perfeitos, que não terão limitações, não teremos fraquezas, dor, sofrimento, mas ele ainda estará trazendo as marcas da sua cruz e poderá ser o único corpo com defeito nos céus. E então, Deus, ao fazer o homem à sua própria imagem e conforme a sua própria semelhança, está falando da natureza espiritual e das capacidades de Deus, do poder de escolha, de poder amar, as capacidades que Deus nos deu. Versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra.
Dessa forma, Deus colocou a terra sob o controle e autoridade do homem. Ele fez do homem senhor sobre a terra. Ele deveria frutificar, se multiplicar, encher a terra, sujeitá-la e ter domínio sobre as outras criaturas de Deus. Versículos 29 e 30. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. Então, todos os animais, naquele momento, alimentavam-se do pasto e da vegetação. Não havia animais carnívoros no princípio. O mundo estava vivendo em harmonia com Deus e, portanto, em harmonia entre si. Versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia sexto. Agora, os primeiros 3 versículos do capítulo 2 pertencem ao capítulo 1. Vamos lê-los. Versículo 1. Assim, os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. O que incluiria os anjos, pois os anjos são chamados exércitos dos céus. Versículo 2. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Isso não quer dizer que Deus estivesse exausto, mas quer dizer que as obras criadoras estavam completas. Ele descansou da sua criação. Ele tinha criado tudo o que era necessário a esta altura. Portanto, esse foi o fim do seu ato de criação. Ele interrompeu o seu ato de criação no sétimo dia. Todas as coisas foram criadas ou restauradas naquele período de 6 dias. E assim, Deus descansou dos seus atos criativos, como está sendo mostrado aqui. Ele descansou da criação, de toda a obra que tinha feito. Versículo 3. E abençoou Deus o dia sétimo. Ele o separou. A palavra santificar, na verdade, quer dizer ser separado, porque nesse dia Deus descansou de toda a sua obra que tinha criado, feito. Agora, para que ele separou o sétimo dia? Para que o homem reconhecesse a Deus ou admitisse a existência de Deus. O sétimo dia era para que, descansando, apreciássemos e o dedicássemos a Deus. É um dia no qual nós reconhecemos o Criador. Ele é separado para reconhecimento do Criador, porque ele deixou amplas evidências suas e de sua criação. Mais tarde, quando Deus invoca uma nação, um povo separado para ser seu, vamos ver que ele lhes dá uma lei para o sétimo dia, uma aliança eterna entre Deus e Israel. E durante 6 dias eles devem trabalhar. No sétimo dia eles devem descansar. Durante 6 anos eles devem plantar. E no sétimo ano eles devem deixar os campos descansar. Durante 6 anos, eles podem fazer trabalho escravo. No sétimo ano, eles devem ser libertos. E esse padrão de 6 para 1 será estabelecido por Deus pela história do seu povo, misturado à sua cultura. Então, nós vemos que tudo é lindo. O universo que foi criado, o mundo que foi fundado. As condições ambientais foram colocadas aqui para o homem. As árvores e os vegetais foram colocados aqui para alimento. A atmosfera foi criada para manter sua vida. A camada de água está lá, tem também os animais. E agora o homem deve dominar sobre tudo. Está pronto. E Deus descansou no sétimo dia de toda a sua obra de criação. Agora, ao começarmos o capítulo 2, temos uma recapitulação que irá enfatizar a criação do homem, porque o homem está sendo enfatizado. O nome de Deus não será Elohim, como está no capítulo 1. Será mais pessoal, porque estaremos lidando mais com a criação do homem. Estaremos vendo detalhes da criação do homem no capítulo 2. E, portanto, porque agora estamos relacionando Deus ao homem, vamos encontrar aquele misterioso nome de Deus, Jeová, Elohim. Jeová quer dizer o que se torna.
Conforme Deus se relaciona com o homem e com as suas necessidades, ele se torna o que o homem venha a precisar. Isso tem feito com que alguns críticos da Bíblia vejam o Gênesis não como a obra de um autor, mas como a obra de diversos autores, e que o capítulo 1 foi escrito pelo Elohístico e o capítulo 2 pelo Jeovístico. E existe também a versão sacerdotal. E há as escolas de pensamento discutindo quantos autores de Gênesis existem. Esses argumentos são estúpidos, tolos, são absurdos, que não trazem valor nenhum e nem proveito algum para ninguém. É por isso que eu nem lhes dou atenção e não pretendo examiná-los. Eles são uma perda do seu tempo e do meu também. Não é quem escreveu, foi o Espírito Santo que inspirou a escrita. E em vez de tentar descobrir quem escreveu, é melhor descobrir o que ele diz. Vamos então estudar para descobrir o que ele quer dizer e vamos deixar esses débeis intelectuais com suas discussões e argumentos que não têm nenhum proveito nem valor para nós. O importante é sabermos o que Deus disse, não como ele disse ou por quem ele disse, mas o que ele disse. Pois toda Escritura foi dada por inspiração de Deus, e dessa forma o Espírito Santo é basicamente o autor de toda a Escritura, e quem ele estava inspirando não é importante. Na próxima semana, continuamos o capítulo 2. Nesta velocidade, eu tenho certeza que o Senhor voltará antes que estudemos a Bíblia toda. E eu não me importaria do último capítulo ser escrito lá. Ora vem, Senhor Jesus. Se você ainda não está dizendo isto, você estará dizendo quando estiver nas filas dos postos de gasolina. A hora da crise se aproxima, conforme temos advertido. O homem está vivendo como se não houvesse amanhã. Estamos chegando perto do dia que não terá amanhã mesmo. Vemos a corda do relógio acabando. Ora vem, Senhor Jesus. Dias emocionantes nos aguardam, meus irmãos. Vamos compartilhar muitas coisas com vocês em breve, assim que tivermos as informações reunidas. Mas é desnecessário dizer: Jesus voltará em breve.